Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante para o seu povo. Ela revelou-se poderosa no Egito, quebrou o poder dos deuses e o orgulho do faraó. Ela ainda protegeu o povo no deserto como uma nuvem durante o dia, como um refrigério para o calor, e como uma coluna de fogo aquecendo seu povo nas noites frias do deserto. No mundo contemporâneo, as coisas mudaram um pouco. Trocamos Deus por seus presentes, queremos coisas e não priorizamos a presença. Na maioria das vezes, estamos tão ocupados com a busca de resultado que não temos tempo para vivermos um relacionamento com Deus, quando, na verdade, os resultados são consequências do relacionamento com Deus. Vivemos um tempo de relacionamentos virtuais, temos uma comunicação rápida, cômoda, por vezes impessoal. E nosso Deus é pessoal. Ele sempre desejou relacionar-se com cada um de nós. Fato é que é na presença de Deus que encontramos paz. É neste lugar que somos orientados, fortalecidos e capacitados para vencermos os desafios diários. Eu creio que a presença de Deus é como um tesouro precioso e ela afeta o meu coração, o meu espírito, a minha essência, e ela nos dá descanso. Se a tua presença não for comigo. Esse é o tema do programa Buscando Jesus dessa semana. Olá, amados. Eu quero ler para vocês um trecho da palavra onde Moisés roga a Deus a presença dele. Para que eu não leia tudo, eu vou explicar. O Senhor disse que enviaria um anjo para ir com Moisés. E aí Moisés roga a Deus num diálogo. Moisés falava com Deus face a face. Ele tinha uma tenda onde ele era uma tenda de oração, era chamada tenda do encontro, aonde ele ia ter com Deus. E é quando Moisés diz a Deus, isso está em Êxodo 33, no versículo 13 em diante. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo,
não nos façais subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Queridos, na verdade, Deus está falando com Moisés. Não, eu não quero que anjo nenhum vá comigo, eu quero a tua presença. Eu quero que o Senhor vá comigo. Não é por isso que nós somos conhecidos como o povo do Senhor? Vocês têm que pensar que era a primeira religião monoteísta, né? Que amava, que prestava culto a um só Deus. Então ele fala com ele, olha, se o senhor não for comigo, então eu não quero nem subir, porque afinal de contas, não é por isso que nós somos conhecidos, nós não somos o teu povo. E esta palavra falou muito comigo nesta semana. Tantas coisas aconteceram, não só na minha vida, né? Quando a gente pensa na cidade, quantas perdas, quantas coisas diferentes aconteceram. E foi quando Deus disse para mim, ou quando eu disse para ele, se o Senhor não for comigo, eu não tenho condição de continuar em qual caminho o Senhor delimitar para mim. E tocada por aquele louvor do início, eu pensei, eu vou buscar a tua presença muito mais do que eu estava fazendo. Eu vou buscar a tua presença porque eu dependo dela para viver. Aí você fala, nossa, isso não parece um exagero, Sandra? Não. Nós estamos vivendo tempos, eu acho que sempre nós precisamos da presença de Deus, mas num período como esse, nós precisamos mais. No momento em que nós enfrentamos perdas, no momento eu espero e creio no Senhor que agora as coisas possam melhorar e amenizar, mas num momento como esse, onde o ano se inicia e ele se inicia já com luto, nós temos que nos compadecer dos nossos irmãos, não é verdade? A dor do próximo é a minha dor. A dor pode não estar diretamente ligada a mim, mas ela tem que doer, porque são pessoas que estão sofrendo. Então, para tudo, para todas as decisões, tem gente que gosta de traçar um plano, né, para o ano, para todas as coisas que fomos fazer. A presença de Deus precisa ir conosco. Eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, Sandra, mas aonde fica o Espírito Santo nisso? É claro que aqui no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, né, como um homem para estar conosco e ele não tinha rogado a Deus que nos desse o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo para ir conosco. Nós temos a presença dele, mas aí tem um X da questão. Como você tem alimentado a presença do Espírito Santo na sua vida? Você tem ouvido? Você tem parado para ficar com ele? Você tira esse tempo para entrar no seu quarto, fechar a porta, ir lá derramar o teu pranto ou fazer conhecido de Deus as suas petições? Fazer conhecido de Deus o desejo do teu coração ou a ansiedade do teu coração, trocando a ansiedade por confiança, trocando as coisas que você ainda não sabe, as coisas em que você tem medo de acontecer, entregando para Deus, se esvaziando de você para que Deus encha. Sim, porque o tempo está passando muito rápido, né? Nós estamos vivendo, como já foi dito, na era digital e na época do tem que ser para ontem. E muitas vezes até os nossos relacionamentos que nós temos dentro de casa, eles ficam, eles às vezes não são muito cultivados. Eu ouço isso de mães falando com relação aos filhos, de esposas com relação ao marido. Então, às vezes, no nosso mundo, no nosso dia a dia, às vezes cheio de coisa para resolver, mas nós estamos vivendo num período de solidão. E se nós estamos vivendo esse período de solidão,
por que não convertermos isso para a presença de Deus? Por que não nos achegarmos a Ele? Sim, fato é que da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo, nós precisamos alimentar o Espírito Santo com valores do céu. Eu tenho dito isso. E qual o valor do céu? É maior e melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Não é verdade? E quando a presença de Deus vem, é uma paz tão grande, ela é indescritível. Ela é boa, ela dá uma sensação tão maravilhosa para todos nós. Literalmente uma sensação que transcende, uma sensação que preenche. Nós sabemos que o poder de Deus e a manifestação dos seus milagres é maravilhoso, dos seus sinais é maravilhoso e todos queremos isso. Mas a presença de Deus nos transforma. Isso é legal. O poder de Deus, ele transforma o ambiente, né? Você vê uma cura, você vê a manifestação, você vê uma revelação, isso tudo muda o ambiente, mas a presença de Deus muda a nossa vida. Somos nós que nos acalmamos. Às vezes, na presença dele, não é nem necessário falar muito. Você pode conversar com ele e você pode ir para a presença, fechar o teu quarto, fechar os teus olhos e simplesmente, Senhor, troca o vazio do meu coração e enche pela tua presença. E isso basta, não é verdade? E eu gostaria de ler para vocês alguns trechos, existem muitos, viu, queridos? Só salmos, eu pesquisei, devem ter de 5 a 6 salmos que falam da presença de Deus. Eu só vou ler um, mas para que a gente entenda que esta presença é cultivada. Ah, Sandra, mas eu quando aceitei Jesus, eu recebi o Espírito Santo e ele hoje expressa a presença de Deus. Ótimo, glória a Deus, mas continua a pergunta, e como você tem alimentado a presença? Não é verdade? Como que você tem alimentado? São valores do céu aqui na terra? Como que você tem cultivado esse relacionamento com ele? E como eu acho que é importante, como eu acho que é necessário, quer saber mais? Para esse tempo, eu acho mesmo que é vital a presença de Deus. Então, eu gostaria de ler para vocês, por exemplo, no Salmo 127, eu acho que muitos conhecem, quando diz assim, todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Uau! Olha que lindo! Esse salmo até aqui fala da presença construtora de Deus. Quando ele fala assim, se o Senhor não edificar a casa, é verdade. Se o Senhor não edificar a sua casa, se ele não construir o seu lar, se ele não tiver, não vale a pena. Se o Senhor não guardar a cidade, como que nós precisamos que a nossa cidade seja guardada? Não é verdade? É a presença protetora de Deus. Nós precisamos da presença, seja ela construtora para construir o nosso lar, os nossos valores, seja protetora, seja presença salvadora, seja presença que alimenta a nossa vida. Feliz, diz a palavra, o homem que enche dele, desta presença de Deus, a sua aljava, ele não será envergonhado. Feliz do homem cheio da presença, cheio do Espírito Santo. Essa semana eu visitei uma casa e ela, tão bonita, quando eu entrei do lado de fora, você não via nada, você não conseguia vê-la. Mas a hora que você entra, queridos, era tanta
paz, não era a beleza de uma construção bonita, era uma presença de Deus. E aí, quando eu estive com a serva de Deus, ela diz assim, eu falei, mas que lugar maravilhoso. Ela fala assim, filha, eu estendo as minhas mãos e eu oro para esses muros, eu oro para esse lugar. Aqui tem miríades de anjos. Olha, que coisa linda. Quando ela falava isso, e que presença que paz. Aquela casa estava absolutamente guardada pelo Senhor. É a presença de Deus construindo o lar, protegendo aquela casa. É a presença que eu desejo, a presença que eu profetizo na tua vida. Mas, Sandra, essa presença a gente tem que buscar? Sim, a resposta disso está no que o Senhor falou para um rei chamado Asa. Através do Espírito de Deus, o Senhor disse para ele assim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ah, mas o Senhor nos deixaria? Ele faria isso? Ele prometeu que estaria conosco até o momento em que ele voltar, ele estaria conosco todos os dias. Jesus nos deixaria? Não. Claro que ele não nos deixaria. Não, mas o texto está falando que deixaria. Se nós o buscarmos, ele se permitirá achar. Como se você estivesse brincando de pique com uma criança. E neste pique, você deixa essa criança te pegar. E aí ela sorri com aquela sensação. É isso que Deus diz. Mas ele disse assim, se vocês não me buscarem, aí eu os deixarei. Então é extremamente condicional. Ô Sandra, mas isso não parece antagônico se o Senhor prometeu o Espírito Santo? Sim, mas o Espírito Santo está com você, mas você não pode apagá-lo da sua vida. Você não deve entristecê-lo. Tudo isso a palavra diz, não apagueis o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo como pessoa, ele se sente deixado. Ele se sente deixado se você não cultivar a presença dele. Aleluia! É muito lindo, né? Eu gostaria de ler também para vocês a oração sacerdotal que Jesus fez algum tempo antes de ser levado para a cruz. Ele orou a Deus, isso está em João 17, e ele diz o seguinte, porque, 17, versículo 8, eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conhecem que eu saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teu. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. E o Senhor continua intercedendo por todos aqueles que creram nele e por aqueles que viriam a crer. E o Senhor diz assim, quando eu estava com eles, guardava no teu nome, que me destes, eu protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O Senhor estava se referindo a Judas. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Aleluia! Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são no mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde de todo o mal. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia! O Senhor roga por nós. E eu gostaria, queridos, de parar agora de falar sobre a presença de Deus, porque esse livro fala de homens e mulheres
que ouviram a voz de Deus, que estavam desejosos por tua presença, como Moisés. Ele quis ouvir a voz de Deus. Ele viu o Senhor quando o Senhor passou por ele pela bondade. Ele ouviu a voz de Deus, foi guiado por ela. Ele, quando construiu o tabernáculo, todas as orientações eram do Senhor, porque ele conversava com Deus. Nós podemos viver a mesma vida de comunhão com o Espírito Santo, através do Espírito Santo com Deus, não é isso? E nós precisamos cultivar essa vida. Acreditem, façam prova do Senhor quanto a essa revelação. Vinde a mim, Jesus diz, vinde a mim. Está cansado? Está triste? Está na presença? Está com um monte de confusão na cabeça? É hora de se recolher. Entra para um lugarzinho de oração. Entra para o seu quarto de guerra. Entra para o seu lugar do encontro. Construa uma tenda do encontro para a sua vida e que a presença de Deus se manifeste grande, forte, poderosamente, sobrenaturalmente na sua vida. Eu preciso dessa tenda do encontro. Eu quero essa casa com a presença construtora de Deus, protetora de Deus. Eu quero esta casa onde os muros são guardados por miríades de anjos. Eu quero. Você quer? Então, vamos orar por isso. Paizinho, eu te agradeço pela tua presença. Eu te agradeço porque, como o Senhor disse, quando buscarmos o Senhor se permitirá ser encontrado. Eu sei que o Senhor está perto. Eu sei que a tua presença nos guarda. Eu sei que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Mas nós queremos conosco a tua presença. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós queremos ser, Senhor, tocados pela tua presença. Nós queremos ser fortalecidos na força do teu poder. Nós queremos que o Senhor vá conosco. Sim, o Senhor pode dar ordem aos teus anjos, mas nós queremos a tua presença. Se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir. Seja para o trabalho, seja para a luta do dia a dia, seja, Senhor, para viver a vida, nós queremos a tua companhia. Que seja, Senhor, conosco a tua boa e poderosa mão. Que possamos ser fortalecidos na tua força, guiados pelo Senhor. Que possamos ser instruídos pela tua voz. Que possamos, Senhor, viver cheios da tua maravilhosa presença. Assim eu oro, agradecida por todos os seus feitos, no nome santo e precioso de Jesus. Que o Senhor te surpreenda com se permitindo ser encontrado por você de uma forma sobrenatural nesta semana. Faça a prova e depois escreva. Escreva contando o seu testemunho. Vai ser uma bênção. Não fica pensando um monte de coisa. Não permita que a sua cabeça seja cheia das notícias e você fique com elas, não. Quando você souber, quando você se sentir inseguro, vá para a sua tenda do encontro. Arme a tenda do encontro na tua casa. Converse com Deus. Faça conhecido de Deus todo o motivo que deixa o seu coração entristecido ou ansioso. E seja feliz, cheio da presença de Deus. Queridos, uma coisa é certa. O que vai valer a pena para nós é a presença de Deus. O que vai nos encher e nos dar essa comunhão, essa paz, essa calma na alma, tudo é a presença. Faça prova dele e seja feliz. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.
Fica com Deus.